A neve destrutiva espiralou poderosamente. 3 lordes da calamidade se reuniram aqui, o poder que eles atraíram claramente maior que o normal. Aquela neve branca descia lentamente em grandes áreas, derretendo tudo o que tocava. No entanto, esses 3 senhores não pareciam sentir nada quando discutiam seus próprios assuntos. É muito difícil determinar. A enorme roda piscou seus muitos olhos, claramente hesitante. Poucos tesouros secretos podem permitir que um rank 7 resista a alguém do nosso poder, mesmo desde os tempos antigos dos magos e do mundo dos deuses. Estou mais inclinado a pensar que é um pico de classificação 8 falsificando sua identidade. Tal existência acharia muito fácil esconder dos sentidos de um demônio do sonho. Era absolutamente impensável para um mero ser de leis, ou mesmo 2 para se livrar de um senhor da calamidade. Se um pico de classificação 8 quisesse se esconder, até mesmo a percepção dos demônios do sonho não permitiria que eles distinguissem o real do falso. Se essa existência foi realmente disfarçando sua forma, então a informação anterior que recebemos precisa ser completamente descartada. A cabeça humana do monstro de 3 cabeças perguntou. Este é realmente o melhor cenário, disse o emissário oftalmológico friamente. Se a luz caindo devido à sua vingança e ódio seria realmente o melhor cenário possível. Então, qual é o pior cenário? Perguntou a tenente feminina. Você não sente que a situação é muito familiar? Especialmente a interferência da própria Drenscape. Enquanto o emissário dos olhos falava, um raio negro destrutivo riscou o horizonte. Você está dizendo... aquela cuja linhagem amaldiçoamos coletivamente? O monstro de 3 cabeças hesitou em suas palavras. Isso é impossível. Os olhos da Thundergiante feminina ficaram intensamente agitados, as faíscas ondulando ao longo de seu corpo revelando seu coração ansioso. Você não sabe o preço que pagamos por isso. Nós sacrificamos as almas de 7 grandes mundos, e apenas motivamos o último rei dos pesadelos a entrar em depressão devido ao sacrifício do monarca do desespero. Foi depois de tudo que ele pensou em acabar com sua própria vida. Se não fosse pela falha fatal na psique e na alma do rei dos pesadelos, nosso plano nunca teria conseguido. O rei do pesadelo finalmente escolheu usar a esfera protetora do mundo dos deuses e terminou sua vida lá. A herança do físico absorvente do pesadelo acabou aí. A trovão feminina gritou, mas agora você está me dizendo que o rei dos pesadelos voltou. Ele rastejou de volta do mundo dos deuses? O gigante ficou cada vez mais emotivo enquanto falava, sua voz tremendo levemente. Ficou claro que seu medo pelo anterior Nightmare King era ilimitado. Afinal, ele havia matado mais de uma dúzia de lordes da calamidade, uma poderosa existência no auge da classificação 8. É apenas especulação. A enorme figura do emissário dos olhos também tremeu. Era claro que ele se lembrava daqueles tempos amargos de má vontade. No entanto, existem outras maneiras de influenciar a consciência do Drenscape. Um pico de nível 8 de existência pode facilmente se esconder contra ele. Ele acrescentou, finalmente ainda é apenas uma possibilidade. Em resumo, o rei dos pesadelos já saiu do Drenscape. Temos que esperar até que a força de origem mundial eleve o selo e a força dos sonhos se recupere antes de nos aventurarmos a sair da Drenscape para investigar. A cabeça de bode preta do monstro de 3 cabeças disse, antes que isso aconteça, para evitar a descoberta, devemos combinar nossos selos juntos? Poder infinito de dissolução, o ovo de cabra preta da decadência ondulante. Sua sugestão é muito boa, mas é uma pena que eu não possa confiar em você. A trituradora feminina lançou um olhar para a criatura de 3 cabeças. Eu tenho outros aliados. Mesmo se eu quisesse uma aliança, nunca pensaria em me juntar a você. É melhor você desistir disso. Não, Molina. Eu sou tão louco por você. O monstro de 3 cabeças uivou de angústia, o rosto humano no centro aparentemente à beira das lágrimas. Esta proposta é muito boa, vamos transmiti-la a todos os outros lordes da calamidade. Deixe que eles votem. Desista. Mesmo sem Saliluz, eu nunca te amarei. A mulher Thundergiante de repente se transformou em um raio e correu para o final do horizonte. Apenas o monstro de 3 cabeças foi deixado para trás, incessantemente berrando de raiva a Ali.
Maldito Saliluz, eu vou te matar. Mesmo se você reviver, eu vou te matar mais uma vez. Tempo passou. Leyline retornou ao Magus Mundo mais uma vez, atualmente em seu laboratório. A tabela de experimentos não mudou nem um pouco. A chama ao seu lado continuava a emitir luz e calor, como se Leyline tivesse apenas saído por um breve momento. Naquele breve momento, porém, um Lorde da Calamidade havia morrido em suas mãos. Se surgissem notícias disso, certamente sacudiria incontáveis mundos. No entanto, isso seria acompanhado pela disseminação do nome de Leyline. O Magus World enfrentaria a retaliação dos outros Lordes da Calamidade. Embora os magos subterrâneos das leis tivessem a capacidade de resistir ao ataque, o mundo da superfície não resistiu. Leyline não achava que a Mãe Núcleo tão generosamente faria um inimigo de um grupo inteiro de Lordes da Calamidade para protegê-lo, por isso era melhor manter um perfil discreto. Quanto tempo eu fiquei dessa vez? Leyline foi até o canto do laboratório e olhou para a escultura preta de um Demisnak. Asterisco craque. Craque. Asterisco assim que sua voz foi ouvida, os olhos da estátua se iluminaram com duas chamas vermelhas. Seu corpo suave e perfeito começou a se mover. Com um estrondo, a estátua pareceu ganhar vida em um curto espaço de tempo. Tornou-se um guarda-golem Demisnak e respeitosamente se curvou para Leyline. Você esteve ausente por 7 dias e 9 horas Magus, meu senhor. Lady Freya veio encontrá-lo neste momento, deixando uma mensagem curta. Eu sei, Leyline acenou com a mão, deixando a estátua retomar sua posição e forma originais. Um olhar de contemplação passou pelos olhos dele. Passei muito mais tempo em Drenscape do que apenas 7 dias. A discrepância no fluxo de tempo entre os dois lados é muito grande. Essa é a influência do meu selo na Drenscape? Ao chegar a uma estante de livros, Leyline folheou informações sobre o fluxo de tempo do Drenscape e registrou o conteúdo que ele mesmo descobriu. A tinta vermelha deixava para trás marcas brilhantes no pergaminho amarelado, os complexos personagens enfeitados segurando um estranho poder da lei. Embora Leyline pudesse usar o AI-chip para gravar tudo em um flash, ele ainda perseverou em fazer cópias de alguns dados experimentais como um backup. Esses recursos seriam extremamente preciosos para sua família e subordinados. Com algum conceito de leis deixado para trás, eles se tornariam um tesouro passado de geração em geração. Completando isso, Leyline começou a resolver os benefícios que ele tirou da Drenscape. Primeiro é isso. Um anel dracônico de ouro apareceu na mão de Leyline. Havia 3 marcas em sua superfície deixadas por um dragão. Este foi um item deixado para trás pelo dragão de um olho Bodash. Depois que Leyline removeu sua maldição, o dragão retribuiu o favor com uma promessa de sigilo eterno. Ele prometeu 3 favores para Leyline, o anel dracônico sendo a prova do mesmo. Leyline não se entregou à fantasia de ter um ser de lei submetido a ele. Os que estavam na casa 7 e acima tinham sua própria dignidade, e esse resultado já era excelente. No entanto, a promessa de um dragão de um olho só não vale muito para mim agora. Talvez eu só possa deixar para minha família. Leyline suspirou um pouco e afastou o anel do dragão. Uma existência de rank 7 não era mais para ele. No entanto, esse tipo de existência seria um grande benefício para sua família. Os 3 favores eram praticamente uma torta de carne do céu caindo no colo. Era ridículo que as queixas de Bodash e Saliluz fossem devidas ao erro de Bodash, mas Leyline tinha entrado e provocado uma forte mudança. Por causa de sua linhagem, Leyline se tornou o arqui-inimigo de todos os Lordes da Calamidade. Além disso, o próprio Saliluz acabou caindo. A causa foi tudo devido a uma gema roubada de Suolo. Se Saliluz ainda vivesse, não sentiria que ele tinha sido tratado injustamente. Aí lasca! Mostre o mapa de análise da Origin Force de Drenscape. BIP. Missão estabelecida. Atualmente transferindo, o AI-chip implementou lealmente o pedido de Leyline. Uma extensa biblioteca de estatísticas foi exibida antes de Leyline. Com poderosos cálculos e capacidade analítica como base, o AI-chip modelou os dados em uma análise do Drenscape Origin Force e os mostrou a Leyline. O corpo de leis de Leyline tinha fortes habilidades de raciocínio.
O trabalho de sua vida anterior poderia agora ser mais facilmente compreendido e acumulado. Com os conscientes de Saliluz e o demônio do sonho, assim como a autoridade da própria Old Will da Drenscape, sua compreensão desse mundo não poderia ser superada. Uma vez que o mapa da força de origem estava completo, Leyland estava certo de poder usar a Dreamforce para refinar suas próprias leis. O que pertence aos outros ainda pertence a eles no final. No entanto, usando a autoridade da Drenscape, agora eu também posso manipular a Dreamforce para suas ervilhamas depois que eu perder esse limite. Leyland sempre foi meticuloso sobre o trabalho dele. Antes de considerar a vitória, ele primeiro pensou em derrota. Como ele poderia deixar uma lacuna tão grande para cair? Ele sempre esteve analisando e pesquisando a força dos sonhos. Obtendo o mapa da Drenscape e Origin Force, ele iria imediatamente desfazer muitos bloqueios de mistério. Sua pesquisa avançaria 1000 milhas em um único dia. Antes de muito tempo, poderei controlar o padrão da força onírica se exaurindo sem o apoio do mundo. Os olhos de Leyland arderam com fervor. O caminho que ele percorreria depois que subisse para o posto 8 tinha sido pavimentado com a pedra fundamental mais importante.